Olá a todos, como vocês estão? Meu nome é Ebson Araújo, sou psicólogo tomista, estou aqui em companhia da Dani. Daniele, tudo bem, Dani? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, estou bem. Como é que você tá? Tudo bem também, que bom. Hoje nós iremos terminar o nossa pequena série sobre os temperamentos, né? E terminando com o temperamento sanguíneo. Nós começamos com o colérico, descemos ali naquele quadrado, né, que a gente já vem conversando. Descemos até o melancólico, fomos para o lado, é, chegando ao fleumático, que foi o nosso último episódio, e agora subimos para fechar esse quadrado, indo para o temperamento sanguíneo. E aí, novamente, sempre fazendo aquela dinâmica sobre as abordagens que nós utilizamos, né, para falar sobre os temperamentos, o entendimento, para falarmos sobre isso. O principal entendimento seria o que Conrado Rock traz, baseado, né, em fisiologistas também, sobre como cada temperamento reage ao mundo externo, ao exterior, e como que aquilo ali fica, os estímulos ficam gravados, né, e permanecendo, o tempo de duração permanecendo em seu interior. Então, no colérico, né, nós temos essas respostas de sim, né, para essas duas perguntas. Já o melancólico, ele vai responder não para a primeira pergunta, se ele responde rápido, mas responde sim para a segunda, se aquilo permanece com aquela impressão profunda em sua alma. Já o fleumático tem resposta para não, né, nas duas perguntas, não responde rápido e não tende a permanecer com aquilo dentro de si. E fechamos aqui com o sanguíneo, que sua primeira resposta, a primeira pergunta será sim. Ele tende a responder rápido aos estímulos externos, porém não tende a permanecer com eles, né, em profundidade, né, na sua alma, enfim. Então, e com isso, né, nós iremos falar que isso pode implicar, quais são os defeitos dominantes, mas o que também pode ser de bom aproveitado, né, para melhorar o caráter do sanguíneo, né, para que ele possa combater os seus defeitos dominantes e crescer em virtudes, em perfeição. E com isso já vou falando um pouquinho já, né, do que eu já aponto em primeiro lugar, assim, aí depois a Dani já pode ir falando também, né, sobre o que as percepções sobre o sanguíneo, mas em primeiro lugar já coloco das dificuldades mesmo que o sanguíneo tende a passar. Das principais dificuldades aqui, né, eu coloco baseado em Christian Case também, que eu, enfim, gosto de seguir muito o que ele fala, mas então o modo de ser, né, do sanguíneo é uma predileção com uma realidade, uma predileção em se ocupar a realidade que existe fora de si, e se preencher demais com as coisas que estão fora dele. A diferença entre o sanguíneo e o colérico, basicamente, é que, apesar dos dois temperamentos serem temperamentos extrovertidos, uma coisa é ser extrovertido, outra coisa é você ser expansivo. Essa é a grande diferença que a gente tem que colocar. O colérico ele é extrovertido, porém ele não é tão expansivo quanto o sanguíneo. O sanguíneo ele pode queimar naquela concentração, aí o queimar, né, eu falo do fogo mesmo, de ser, né, um fogo que aparece, né, e que traz calor ao ambiente. Ele pode sim tanto conseguir queimar um pouco aquele ambiente que ele está concentrado, mas esse fogo tende a se espalhar de modo muito mais fácil. Assim. E o que o vento, né, a Dani gosta também da simbologia grega, né, para falar dos temperamentos, né? E se você tá com fogo ali, e você tá com fogo ali, e o que o vento faz com o fogo? Ele espalha o fogo, né? Então por isso que né, na simbologia grega, né, o temperamento sanguíneo seria o próprio entendimento do ar, né? Porque o ar, ele
ele de certa forma mais leve, né, do que as matérias, né, que as outras matérias, e consegue penetrar em vários campos. Mas o fato de penetrar em vários lugares, isso pode trazer um pouco de complicação, né, para o sanguíneo, porque vamos supor que é um sanguíneo que, por outras razões, né, coloque um senso de responsabilidade muito grande sobre as coisas. Por mais que não seja, a princípio, né, a primeira associação que normalmente se faz a um sanguíneo, mas pode ser uma pessoa que queira ter um senso de responsabilidade, sim, reto sobre as coisas. Mas uma pessoa como é expansiva, ela tenta abarcar muita coisa e não consegue também, e aí, né, pode vir as frustrações, e é um deleite por uma certa preguiça. Muitos sanguíneos já reclamaram comigo sobre procrastinação, de que tendem a gostar mais de um descanso mais além da conta, sabe? Porque querendo ou não, né, um temperamento que leva mais a uma predileção à sensualidade das coisas. Não falo sensual no sentido sexual, mas eu falo sensual no sentido dos sentidos mesmo. Uma vez que o seu temperamento não o permite a ter tomar por experiência em profundidade, né, as experiências, né? Não chega com muita facilidade a ter uma racionalização sobre aquilo que vive, e às vezes fica muito no superficial, né? E aí, por conta disso, nós temos algumas complicações mesmo, né? Já preparando assim para alguns defeitos dominantes, né? Mas antes de eu falar de alguns defeitos dominantes do sanguíneo, gostaria de saber também da posição da Dani, né? O que ela acha sobre isso, da sua percepção sobre os sanguíneos, se ela também já chegou a atender sanguíneos, ou conversar, ter amizades, enfim. Eu já atendi sanguíneos, são ótimos, mas geralmente são um pouco mais difíceis no sentido de mudam facilmente, né? Uma hora tá tudo ok, tudo ótimo, e de repente não tá nada ok, não tá nada ótimo. Então é fácil encontrá-los na clínica por conta disso, sim. Né? Eu gosto muito do temperamento sanguíneo, né? Quem não gosta, são geralmente, como eu acho que eu falei em algum outro episódio de temperamento, não lembro qual, eu falei que os sanguíneos, eles são aqueles melhores amigos do grupo, né? Os que mais aparecem naquele grupo. Claro que sempre, todo mundo é melhor amigo, né, quando tá num grupo, mas geralmente os sanguíneos, ele é o melhor amigo de todos os personagens ali do grupo. Então eu vejo isso muito, muito, muito claro com relação aos sanguíneos. E aí você falou dos símbolos, né, que ele é o ar, que ele é representado pelo ar. E isso me lembra muito algo que é muito próprio do sanguíneo, eles são muito transparentes, né? É difícil ver um sanguíneo conseguir manter um personagem, né? Algo que ele não é. Eles são muito verdadeiros e transparentes. E o ar é transparente, né? A gente não vê o ar. Ele é transparente. E isso indica, né? Combina muito bem com o sanguíneo por isso também. Um exemplo que eu poderia dar é o próprio São Pedro. E todo mundo conhece as histórias de São Pedro, porque São Pedro é o personagem na Bíblia mais engraçado, que mais leva bronca, que acontece tudo com ele. E é exatamente isso o sanguíneo, né? Acontece tudo com o sanguíneo. Tudo que já aconteceu comigo, o sanguíneo vai dizer, já aconteceu comigo. Tudo acontece com o sanguíneo. Ele tá sempre dentro de todos os acontecimentos, né? São Pedro, por exemplo, ele é o mais querido do Novo Testamento, né? Todo mundo gosta de São Pedro ali. Por que ele é o mais querido? Porque é o que fica mais em evidência ali, né? Com exceção de Jesus, né? É o que fica mais em evidência entre os apóstolos, entre os personagens secundários, vamos dizer assim. Ele é ativo, passional, impulsivo, extrovertido e transparente. Ele é aquilo ali. Né? Ele tá ali sempre mostrando quem ele é. Ele é aquilo ali. Ele não tem vergonha de repente aparecer. Um exemplo é naquela hora da barca, né? Que Jesus está vindo andando pela água. E ele olha e fala assim, poxa, também quero ir. Ele é o primeiro a levantar e ir. Vai e pula na água com aquele impulso próprio do sanguíneo
né? E, como eu disse, né, eles mudam muito rápido, né, de um estado para o outro. Começa a ter medo, né? O impulso passou e aí ele começa a avaliar o que eu fiz, né? O que eu tô fazendo nessa água? Aí começa a afundar. Isso é muito engraçado, porque, né, ele pulou ali com toda a confiança que tinha ali naquele momento, não afundou, mas ele duvidou dele mesmo. Duvidou, até de certa forma, duvidou de Jesus, né? Tipo, poxa, se ele não me impediu, né? Mas ele duvidou de tudo. E afundou. Aí ele, como bom transparente que é, pede ajuda. Ele não tem vergonha, ele vai e pede ajuda. Me ajuda, Senhor. E foi ajudado. Foi tirado de lá. Né? É um personagem que se culpa com frequência, né? Que, nossa, fiz errado, né? Que foi o caso lá que ele negou 3 vezes Jesus, né? E foi logo em seguida ele começou a se culpar e se sentir mal com isso por muito tempo, né? Embora as coisas passem muito rápido para eles, para os sanguíneos, né? As coisas às vezes voltam a incomodar. Por exemplo, ele se culpou ali naquele momento, pode ter passado, e depois quando ele lembra que ele fez, ele se culpa de novo, né? Com a mesma intensidade da primeira vez. E não quer dizer que aquilo esteja ali dentro, né? Quer dizer que ele lembra na superfície o que aconteceu. E os defeitos dos sanguíneos são visíveis a todos, né? Porque, como eu disse, são transparentes, eles não escondem o que eles são. Se eles têm um defeito, esse defeito vai ser facilmente visível. Por exemplo, o Epson falou dos sanguíneos que ele conhece, que falam que tem preguiça. Eles não têm vergonha de dizer isso. Eles viram e falam, tenho preguiça. Tô sofrendo com isso. São os melhores na fila de confissão, né? Falam mesmo tudo, não tem dificuldade na confissão. Eles vão lá e falam com o padre. Mas é aquilo, né? Tem muita inconstância. Sim, eu acho que o próprio fato, por exemplo, de Pedro, né, ter negado a Jesus 3 vezes, já é um bom gancho aí para puxar para os efeitos dominantes assim do sanguíneo, que é se deixar levar muito, né, pelo momento, estar muito concentrado no exterior, por quê, né? Porque ele negou, né? Ele não negou do nada, ele negou porque ele ficou lá praticamente a madrugada toda diante das pessoas que estavam contra Jesus, né? As pessoas falando mal dele, naquelas rodinhas de conversa lá. E aí, na hora de você se acusar, né, dizer, pô, eu também tô com ele, ficou difícil, porque ele ficou muito concentrado, né, naquele ambiente ali, em tudo que ele estava ouvindo, dos sentidos, né, das falas negativas contra Jesus. E aí é um dos maiores defeitos dominantes, é conseguir ter uma energia, uma disposição a resolver os problemas árduos, sabe? E sim buscar um modo mais fácil de resolver os problemas, né? Dizendo não, sabe? Não tô com ele, não conheço essas coisas, né? Ou seja, um modo mais concupiscível, né, de resolver os problemas. Isso que a gente fala, né, que o sanguíneo, junto com o fleumático, né, são temperamentos, né, que levam mais à concupiscência, porque se busca o modo mais fácil, né, de resolver alguma coisa, né? Então, o que é menos custoso, o que é menos melancólico, o que é menos triste. Então, o grande arrependimento de Pedro foi entender que, ao negar Jesus, né, ele não conseguiu, e ele só conseguiu enxergar isso depois, com a razão. Com os olhos humanos, assim, nos sentidos, né, ele só estava enxergando resolver o problema atual que estava ali, daquele ambiente, né, daquela cortezinha ali, né, que estava todo mundo contra Jesus. Agora, quando ele negou, ele caiu na razão, ele viu que aquele atalho que ele tentou tomar era um contrário, era um problema maior que ele tinha arrumado, porque ele tinha negado o seu mestre, né, 3 vezes. O mestre já sabia disso, porque ele tinha falado, né,
um dia antes que ele ia fazer isso. Então, e aí ele se deu conta, né, que ele cometeu esse erro. Né? E aí viu que o caminho para resolver isso era um caminho mais árduo. Né? E não tinha atalhos, né, para resolver isso. Então aí depois ele teve, né, que pedir perdão, teve que perguntar Jesus 3 vezes se me ama e tal, aquela coisa toda. Né? Então, esse é um dos principais problemas do sanguíneo. Porque nem sempre, né, dá para resolver as coisas, né, com atalhos. Né? Tem coisas na vida que requerem um pouco mais de tempo para resolver, algumas semanas, né? Ou mesmo que se resolva, né, naquele momento, naquele dia, tem que ser de modo profundo. Por exemplo, um término de relacionamento. Nunca é bom um término de relacionamento. Você tem que falar com a pessoa, vamos conversar, né? Vamos sentar aqui, e aí você vai colocar tudo. E vai ver o rosto fechado da outra pessoa. Você vai ter que falar daquela maneira, você vai ter que parar de ser um pouco alegre, né? Falando no caso do sanguíneo, né? Porque o sanguíneo tende a ser um pouco mais alegre mesmo, mais amigão das pessoas, por conta da sua complacência, né? Por conta de buscar resolver as coisas mais rápido, apresentar uma solução mais pronta e as pessoas gostarem dele. É assim mesmo então, né? Então vamos seguir ele e tal. Só que vai ter momentos que, pela sua falta, né, a tendência a uma falta de uma reflexão mais profunda sobre alguma coisa, algumas respostas não virão. Ele não vai conseguir cumprir com aquilo, né, 100%. Então, e aí voltando à questão do time de relacionamento, né, vai ter que ser realmente um finalizar duro, né, um árduo, né, de você chegar ali e falar, não quero ficar mais com você, por conta disso, sim, assado, vamos apagar as fotos, né? Vamos desfazer as redes sociais, vamos nos acostumar um estar sem o outro, né? Sem falar com o outro, e é isso, e é eu que estou trazendo isso para você, entendeu? Por conta disso, sim, assado. A energia, né? Que você tem que dispor, muita energia que tem que vir lá de dentro para você poder fazer isso, né? E às vezes muitos sanguíneos não conseguem lidar com esse tipo de enfrentamento, né? Fica postergando, adiando, tentando perdoar mais do que poderia perdoar, passar o pano mais do que poderia passar o pano, entendeu? Para conciliar, né, tudo, e às vezes não consegue resolver isso, né? Porque tem que ser uma resolução daquilo que vem mais profundo, né? Na consistência daquela emoção, daquele sentimento, de tanto bater, né, ali na pedra, né, uma hora vai furar, né, mas às vezes o sanguíneo não se permite deixar-se furar por se ferir por algumas questões, né, e meditar sobre aquela ferida. Já o melancólico tem uma facilidade contrária a isso, né, por isso que é o extremo oposto. Ele fica concentrado demais nas feridas dele. Então, buscar o equilíbrio, né, entre esses dois extremos. Realmente vai ter momentos na vida que a gente vai precisar cuidar de uma ferida, entender que aquela ferida está aberta, né, meditar sobre aquilo e buscar mais forças, né, depois de uma cura de uma ferida. Mas caminhar, né, por aí, ferido, né, se negando que está ferido e que sempre dá para curar a ferida somente com um band-aid, né, isso não vai durar para sempre, né? Algum momento o sanguíneo vai sentir algo, né, de um arrependimento muito grande, como foi o Pedro, né? De arrependimento muito grande diante de Jesus, que tentou superar uma ferida com 3 palavrinhas, não, 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 né? E não conseguiu, e aí se deparou com aquela desgraça ali, né, de ter se livrado de um problema, mas acabou entrando num problema maior, né? Sorte dele, né? Fortunado ele que Jesus misericordioso, ok. Mas nem sempre na nossa vida a gente vai encontrar tanta misericórdia assim nas relações, né? No trabalho, ou até mesmo com gente de casa, na própria família, né? Com seus amigos, enfim. Mas você também comunga desse tipo de visão, ou Dani, esse pensamento, enfim?
Sim, com certeza. Uma coisa é o relacionamento com Jesus, né? Perfeito homem. Mas outra coisa é a relação com os demais. Tanto que tem muitas brigas ali envolvendo, né, Pedro e os discípulos, né? Tem aquela que eu já mencionei de Pedro e Paulo. Pedro ele era um pouquinho turrão também. Paulo também não ficava para trás, né? Colérico e sanguíneo ali, quando brigam, é uma coisa tensa. Mas um detalhe interessante dos sanguíneos, que eu posso até dar outro exemplo de São Pedro, porque ele é muito conhecido, como eu disse, é um dos personagens mais queridos na Bíblia, no Novo Testamento, é quando um sanguíneo não sabe o que fazer, o sanguíneo fala. Ou seja, ele fala além do que deveria. Ele só fala. Tipo, tá tudo silencioso, né? Ninguém respondeu. O sanguíneo vai lá e vai falar, vai levantar, eu falo. Porque ele simplesmente não sabe o que fazer, ele fala, bota pra fora, né? Um exemplo é na transfiguração do Senhor, quando ele leva os discípulos lá pro monte, né? Não foram todos os discípulos. Você lembra quais eram? Foi Lá Pedro, do né? João, André e João João. e Tiago, né? Não? Tiago, Tiago. sim, acho. Enfim. Então, quando ele levou esses 3 discípulos pra lá, não levou todo mundo, mas levou esses 3, eles meio que dormiram ali, né? Enquanto Jesus estava orando. E aí... Não, eles dormiram não, sinto muito. Eles estavam ali esperando. E Não, aí... dormiram foi no horto. Foi no horto, É. Misturei os momentos. Não, na transfiguração ele levou esses 3 discípulos pra lá e ele ia conversar com Moisés e Elias. E aí Pedro ficou assim, encantado. Nossa, Moisés, Elias, né? E aí ele fala, né? Vamos construir uma tenda. Ele começa a falar um monte de coisa, né? E aí, mais uma vez, ele leva uma bronca de Jesus. Fala assim que não tinha necessidade, né, de tenda e tal. Até porque, né, Moisés e Elias, eles não iam ficar ali, né? De outro espaço. Jesus também não estava ali exatamente, ele meio que estava em outro espaço, né? Só que ele não pensou, ele só falou, ele olhou, nossa, Moisés e Elias, incrível. Eu não acredito que eu tô aqui. Nossa, que bom que estou aqui, né? Vamos fazer umas 3 tendas para cada um. E tem o outro momento também que ele leva uma bronca, né? Que quando ele não sabe o que fazer, ele fala, né? Novamente, o sanguíneo, quando não sabe o que fazer, ele fala. Que ele chega para Jesus fala que vai morrer, né, e tal, futuramente. E aí ele chega para Jesus e fala assim: "Não, Senhor, isso nunca vai acontecer contigo, isso não vai acontecer contigo", né? Quase falou um repreenda em nome do Senhor. Não vai acontecer. E aí Jesus vira para ele e fala: "Afasta-te de mim, Satanás", né? Ou seja, ele levou uma bronca feia de Jesus, né? Foi chamado de Satanás, quer dizer que ele estava tentando a ele, né? E por quê? Porque ele não sabia o que fazer. Quando uma pessoa que ele admira muito vira e fala que vai morrer, ele só fala, ele vira e fala, né? Não para refletir primeiro. Ele não sabe o que fazer, ele fala. Não, e o fato dele ter falado isso, né, para Jesus, né, veio de Jesus falando que ele teria que morrer de uma morte, né, sofrida, aquelas coisas, se não me engano. Isso não consigo recordar com tantos detalhes, né? Mas aí novamente, né, aquilo de precisa disso, né? Precisa ser tão sofrido, precisa ser tão árduo, precisa ser tão problemático, né? Aí o próprio Jesus dá essa resposta. Então, tipo assim, mostrando, né, que um dos maiores defeitos dominantes do sanguíneo é de novo, é buscar, né, o modo mais fácil de poder resolver as coisas. Mas concupiscível mesmo de resolver isso, né? Nem sempre. A vida pede isso, tá? Só botei um adicional aí do que na sua fala, tá, Dani? Mas pode continuar. Até para o povo entrar aí no contexto, né? Nem todo mundo conhece a história do que aconteceu. Mas isso aí acontece também, não só falar, né? Às vezes, quando o sanguíneo está muito pressionado, o que acontece com ele? Ele age, né? Ele não pensa, ele age, só faz. Que é o momento que prendem Jesus e ele vai e corta a orelha de um dos soldados. Né? Ficou pressionado ali, ele foi pressionado. E aí ele foi e só agiu.
Não parou para pensar que que tudo aquilo tinha que acontecer, né? Que Jesus tinha preparado eles para tudo aquilo. Ele não parou para pensar em momento nenhum, né? E isso aí Jesus depois consertou, botou a orelha ali de volta no homem. Mas eles têm essa necessidade, o sanguíneo tem a necessidade, ele tem que fazer alguma coisa, então ele vai e age. Vai e faz, ele não para pra analisar antes, né? Claro, isso a gente tá falando das tendências, né? Claro que uma pessoa pode mudar essa tendência. Pode continuar com a tendência, mas pode mudar esse comportamento. E tem também o outro momento do mesmo São Pedro, que é quando Jesus, na sua ressurreição, aparece para eles, né, como pescador, né? E aí ele lembra tudo que ele fez, que negou, né, Jesus. Ele fala, não, eu sou pecador, né? Se prostra aos pés de Cristo, né? E fala, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. E isso, porque nem tudo é ruim também, né, gente? Pelo amor de Deus, nem tudo é ruim no sanguíneo, né? A gente tá falando um monte de coisa assim, porque... Não, eu já tô preparado pra falar as coisas boas, mas... Porque, assim, a gente, pra mudar, a gente tem que mudar nas coisas ruins, né? As coisas boas, geralmente, a gente não precisa mudar, é bom manter. Então, nem tudo é ruim. Até essas coisas que a gente tá falando, esse não pensa, age, muitas vezes é muito útil em alguns momentos, né? Muitas vezes pode defender alguém, pode salvar a vida de alguém, né? Esse não pensar, agir rápido, quando pressionado. Mas esse negócio aí que eu falei, que ele se prostrou aos pés de Jesus, sem pudor nenhum, sem vergonha nenhuma, e falou, eu sou pecador, se afasta de mim, isso é próprio do grande amor que o sanguíneo tem, né? O sanguíneo, ele tem uma facilidade para amar, né? Tem uma facilidade para o amor que é muito grande, por isso que ele é tão querido nas rodas de amigos. O sanguíneo, ele tem muita facilidade para amar. E ele é muito transparente, então quando ele ama, aparece. Por mais que às vezes ele caia, né, nesses impulsos que acontecem, né, nessas tendências que ele tem de impulsivo, tudo que ele faz, quase tudo que ele faz, é por amor, né? Quando ele arranca a orelha do soldado, é por amor a Cristo, né? Quando ele fala que, não, Jesus, não vai morrer, não, pelo amor de Deus, é por amor a Cristo. Exceto a parte de negar a Cristo ali, mas ainda assim tem a possibilidade de ter sido por amor, porque se ele falasse que sim, talvez ele não sei o que vai na cabeça dele, né, naquele momento, mas ele pode ter pensado, se eu falar que sim, eu não vou conseguir ficar aqui, e eu quero ver Jesus, não sei o quê, e aí ele vai e acaba no impulso falando não, né? Não se sabe o que passou na cabeça dele nesse momento, porque não foi escrito na Bíblia, né? Mas geralmente o que o sanguíneo faz é por amor, né? As coisas são bem transparentes. Então, até esses impulsos ele faz meio que por amor. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de quando ele age por impulso, que eu falei, que o sanguíneo, quando não sabe o que fazer, ele fala. Quando Jesus pergunta quem eu sou, ninguém responde. É sempre São Pedro que responde, né? É sempre o primeiro a responder. E quem eu sou? E ele vira e fala, tu és Cristo, filho do Deus vivo, né? O único que falou, o único que se manifestou ali. Isso é uma expressão de amor. Então, muitas vezes, o impulso pode sim ser uma expressão de amor, né? Isso a gente tem que reeducar a gente para que sempre que nós tenhamos um impulso, né, principalmente sanguíneo, seja como expressão de amor verdadeiro, né? Sem que a gente pira o outro, né, magoe o outro. Então isso a gente só vai conseguir na reeducação, na observação, no autoconhecimento, né, de si, saber quais são as maiores dificuldades. Então é próprio do sanguíneo também essa expressão de amor muito forte. O sanguíneo sabe amar, né? Acredito que sim, né? Eu concordo isso, né? E aí, mas só que a gente entende, né, que também tem faces do amor, né, que é para além, né, de um prazer sensível, né? Tem momentos do amor que é sofrimento, né, que você não recebe, não tá tudo né, o arco-íris, né, não tá tudo alegre, feliz, e tem parte do amor que você, seja por alguém, né, algum caso, uma situação, enfim, que você tem que permanecer ali
né, numa consistência, né, porque racionalmente você ama, né? Não é superficialmente porque você ama, né? E quando o sanguíneo consegue unir, né, tanto esse impulso, né, por esse amor, a princípio um pouco mais raso, mas depois ele consegue, né, trazer isso para um entendimento mais profundo, é uma das relações, assim, né, ele pode prover uma das relações mais de maior esperança, mais alegria, né, vivacidade. Isso é muito importante, né? Isso é muito legal de ver isso no sanguíneo, né? Quando ele consegue meter a mão na consciência, né? e dar um pouco do porquê ele está fazendo aquilo, né? Estar preparado para enfrentar os problemas, seja o tempo que for precisar enfrentar, e exigindo da consistência dele, porque muitos sanguíneos reclamam de falta de consistência, vendo da consistência dele de permanecer ali e ser fiel naquilo, né? E aí quando ele consegue entender que tá conseguindo também ser fiel naquela situação, né? Para aquela pessoa, para aquele alguém, apesar de tudo o ambiente se mostrar fechado e tudo parece não ter esperança e não ter solução, ele permanecer ali, né? E estar com aquilo ali para aquela pessoa vem um outro tipo de realização, né? Vem aquele tipo de realização dentro da própria paixão da tristeza, por mais contraditório que possa parecer. Por quê? Lembra, Dani, que a gente fez episódio, né, relacionado ao filme lá do Divertidamente, né? Que foi a Sim, própria tristeza ali, né, que ao colocar, né, o seu entendimento, né, que ela precisava de alguém, né, para a sua felicidade, e aquilo ali fez, né, ela meditar mais profundamente das suas tristezas, né, e aquilo ali em conjunto ajudar a fazer uma memória nova, né, como a alegria estava tentando resolver os problemas só na base da alegria, mas não dá para resolver todos os problemas na base da alegria. Vão ter momentos, situações que a resolução de um problema, o entendimento, ou pelo menos o porquê você está naquela situação, você vai ter que encarar a tristeza, se autoconhecer, né, também encarar suas próprias sombras, né? E, sim. e Até porque a própria alegria só existe porque tem a tristeza, né? Pra poder fazer um contraponto. justamente, né? E ali e precisava do outro ponto, né, para poder superar. Mas a gente tem falado aqui, né, de muitos de personagens bíblicos e tal, né? E eu gosto também de trazer personagens, né, do mundo do entretenimento, né? O primeiro personagem sanguíneo que vem na minha cabeça é o Naruto. Não tem jeito, para mim, Naruto é sanguinaço. Só que assim, desde já, né, por conta das situações de ser órfão e tal, né, ele já teve uma predisposição ainda de ambiente, né? Predisposição não, a predisposição interior nem tanto. Mas o ambiente, né, o colocou a estar submerso a uma grande tristeza da sua vida, né? Dele ter sido órfão e excluído, e enfim, né? E aí quando ele vai lidar com outras pessoas que já passaram por situações semelhantes, né? Ele sabe exatamente o que dizer, porque ele já se dispõe, né, com uma espécie de amor que você falou, ele já se dispõe com amor, né, a resolver os problemas mais profundos de outros personagens, né, como Sasuke, como Gaara e tal. Mas quando o momento não pede isso, ele é puramente sanguíneo, assim, expansivo. Às vezes a gente tende a achar que assim, a raiva, a ira, fica só com o colérico. Não. Assim, o sanguíneo sabe se irritar muito bem também, de modo rápido, né? Só que a irritação do sanguíneo tem de ser uma irritação mais geralzona, né? Mais expansiva, né? Mais para o lugar inteiro. Porque é um pouco menos planejado do que o colérico vem já planejando com aquela irritação, porque ele já está remoendo aquilo ali já há algum tempo, sabe?
Um amigo, acho que o Christian, Dani, ele fala que o Kiko também é sanguíneo, o Kiko do Chaves, sabe? Nunca parei pra Ah, pensar muito sobre isso, sabe? Mas o modo de irritar do Kiko também me lembra muito isso, sabe? Um pouco a característica do temperamento sanguíneo, sabe? Mas eu não sei. quando é magoado, ele não fica ali com rancor, né? Logo depois ele tá ali brincando de novo e o choro passa e as coisas ficam normais de novo. Verdade. Verdadeiramente, é até uma coisa, né? Que dificilmente o sanguíneo ele busca, ele tende, né? Como tendência natural do seu temperamento, guardar rancor, né? Porque como ele demora um pouco, né? A levar isso lá para o fundo de sua alma, né, até entender que aquilo ali é uma situação também, né? Que era mais grave do que era para ser, né? Se assemelha também um pouco o melancólico com essa demora de responder rápido, né? Mas aí, no caso do sanguíneo, um pouco a ordem, né, dos acontecimentos é diferente, né? Ele se dispõe, ele fala, ele vai tentar resolver, vai tentar aquela coisa, conciliar, ou até um senso de justiça. Eu tenho um grande amigo meu que é sanguíneo e ele é advogado, por exemplo, e ele usa do seu temperamento para ter senso de justiça. Aí ele usa o temperamento dele, né, com os estudos do próprio direito, da própria advocacia, né, para que sejam argumentos consistentes naquilo que ele venha defender. Mas aí, às vezes, né, se a gente pensar em estado puro de cada temperamento, né, depois o problema, né, de entender que ele é maior do que ele é, maior do que os sentidos que se vê com os olhos, né, com os olhos da carne, às vezes pode demorar um pouco mais a vir para o sanguíneo, porque ele não tende a ficar com aquelas impressões no fundo de sua alma. Só quando a gente traz o sanguíneo de volta para que ele possa meditar sobre aquilo, né, e aí que ele vem entender a magnanimidade do problema, né, das situações. Mas o Christian, né, ele fala que o Kiko ele é sanguíneo, né? E eu não sei, nunca parei para meditar muito sobre isso, mas pode ser que seja realmente, entendeu? Um outro personagem aí para poder visualizar. Eu acho que o Agostinho também, o Agostinho Carrara, ele tem um quê de sanguíneo também, sabe? Mas nunca parei para pensar tanto sobre o temperamento do Agostinho Carrara, não, entendeu? Pra mim, assim, um dos melhores sanguíneos, assim, que é teoria minha, né, que eu acredito que seja... É sempre teoria, né, gente? A gente não pode afirmar com toda certeza, porque são seres inexistentes. São personagens, mas eu acredito piamente que o Ron do Harry Potter é sanguíneo, né? Dentre os três ali, né? O Harry eu acredito que seja colérico, a Hermione eu acredito que seja melancólico e o Ron eu acredito que seja sanguíneo. E aí tem vários momentos do livro, né? Ou do filme que mostram isso nele, né? E pra mim ele é o meu personagem preferido, né? Da série. É um dos meus personagens preferidos. Ele é impulsivo. Ele simplesmente pega e faz. Às vezes ele só vence os medos que ele tem, né? Por conta desse momento impulsivo dele. Ele magoa as pessoas às vezes. Por quê? Porque ele fala demais, né? Um exemplo foi quando ele magoou a Hermione, né? No primeiro livro da série. E ela foi pro banheiro chorar e ficou chorando lá escondida. E ele só porque tinha falado uma coisinha pra ela. Pra ela não foi só, né? Mas na mente dele só falei um negocinho, ele não soltou por maldade, né? Saiu da boca dele. E ao mesmo tempo, ele no impulso, quando o Harry lembra que a Hermione estava no banheiro e tinha um trasgo, né? Solto pelo castelo, ele vai junto com o Harry, mesmo com medo, muito medo, né? Ele era medroso. Ele vai ajudar a Hermione. Por quê? Por causa desses impulsos do sanguíneo, né? Que movimentam eles. E é o personagem mais ativo, assim, mais engraçado, mais sanguíneo, né, da história. Então eu acho assim, ele bem sanguíneo. Você falou de engraçado, eu só quero dizer por que o sanguíneo tende a ser mais engraçado, sabe? Não é porque, assim,
há uma mágica dele ser mais engraçado, uma reunião dos astros para que ele seja mais engraçado. Não é isso. É porque ele tende a ser mais engraçado porque, como ele é impulsivo, ele tende a ser impulsivo, ele quebra a tensão do momento. Então, às vezes, alguns momentos que eram para ser tensos, né, e muito sérios, só do fato de ele agir diferente, se destacar diferente naquilo ali, já puxa ao entendimento do mais humor naquilo ali. E ele dá umas sacadas de ambiente que os outros estão concentrados muito ali no problema, na coisa séria, porque o sanguíneo ele vai, né, se destacar nisso, e o colérico também extrovertido, aí vai dizer, pô, mas não é assim como você tá vendo e tal, aí dá alguns embatezinhos, né? Os dois sendo extrovertidos, aí o melancólico ele vai entender isso mais tarde, aí o fleumático ele vai tendenciar a ficar mais no seu mundo, né? Como a gente falou no episódio passado. Então, assim, né, uma mágica, sabe? Porque existem muitos momentos que são realmente tensos, né? O estado é neutro, pelo menos, sem ser necessariamente tenso, mas o estado é neutro, mais perto do neutro possível. Mas aí o sanguíneo ele vai lá e dá uma sacada naquele momento e se destaca, e como que é um jeito, né, para tornar aquilo mais agradável, né? Aí vem um humor, né? Ou vem até mesmo não somente um humor mais inteligente, mas também pode ver um humor mais de bobão mesmo, mais de palhaço mesmo, sabe? Isso pode acontecer, sabe? Enfim, mas tô dando esse adendo aí que você estava falando, assim, para não perder essa questão do engraçado, sabe? Que não é à toa. Isso aí que você falou. Porque o sanguíneo ele é engraçado, mas ele tem um porquê ser assim, né? Ele quebra realmente as coisas que acontecem. E eu acho isso muito muito óbvio nos livros do Harry Potter. Dá pra perceber isso muito bem pelo personagem Ron, né? No livro final da série, né? E alerta spoiler. No livro final da série, ele é o único que, dentre os três, pega e mete o pé. Porque ele mudou de ideia, né? Brigou ali com o colérico e mudou de ideia. E ele mete o pé. E rapidamente ele se arrepende. Só não consegue voltar ao local, mas ele se arrepende rapidamente. Ou seja, ele age por impulso para meter o pé e age por impulso para voltar também, né? Outro detalhe dele também é que, como o sanguíneo ele não leva as coisas muito para dentro, né? Não fica refletindo muito sobre as coisas, ele facilmente tem umas sacadas assim da superfície que podem ser muito boas, né? É igual fazer uma prova de vestibular e sempre os professores falam assim, né? A primeira impressão, cuida dela porque provavelmente é a resposta, né? O sanguíneo tem muito isso. A primeira impressão, provavelmente é a resposta. E ele foi o único a sacar o problema do Voldemort, né? De falar o nome, né? Que não deve ser pronunciado, né? Não deve ser nomeado. E ele foi o único. Por quê? Porque ele tá ali na superfície. Se estão falando que é assim. E pronto. Pra ele tá bom. Né? E aí o colérico, né, do Harry, teimoso do jeito que faz justamente o contrário que o Ron fala. E a Hermione fica lá na dela, guardando tudo. Sim. Então a gente está trazendo aqui, né, essas características do sanguíneo e usando exemplos de alguns personagens, né? E a gente recomenda, assim, né, basicamente o sanguíneo buscar, né, uma profundidade nas coisas. Né? Imagina que para manter a vela acesa do sanguíneo, tem momentos que, se o fogo for muito forte e muito extenso, pode fazer com que a casa pegue fogo, né? E aquilo ali pode destruir o próprio local, né? E aí vai ter que, ou seja, se agir por impulso, né? Então, modelar, equalizar, moldar, né, o fogo para que não atinja as estruturas mais sérias da sua vida, seja pelo ambiente, seja sobre sua própria alma ou a alma dos outros, né? E guardar o fogo, né, para que ele possa queimar por mais tempo, né? Para que não fique somente
aquele fogo que pega rápido a chama e acabou, né? Destrói tudo e acabou, e se apaga rápido, né? Como as chamas por exemplo, de um coquetel molotov, né? Que você joga e pega rápido em muitos lugares, assim, né? E aí fica queimando até ali acabar, né? Aquele pouquinho de álcool ali acabar e tal. Isso se não pegar em outras coisas, né? Então, ou seja, o sanguíneo é aquela pessoa, né? O temperamento sanguíneo, que precisa sempre resguardar um pouco, né? Não somente o fogo que pode pegar em vários lugares, que pode queimar muitos lugares, mas também um pouco de óleo para queimar, né? Para outras situações, né? Para outros momentos, né? Somente dos momentos mais complicados, né? Mais tristes, mais sombrios, mais nebulosos, né? Porque é aí que não pode faltar uma luz para que se acenda nesses momentos, assim, né? E que se ficar nos impulsos somente quando já há luz do dia, e já é mais interessante se tornar impulsivo, e aí vai lá, né? Joga também o seu fogo pessoal na luz do dia, ok, né? É uma coisa, sabe? Mas e quando o dia se tornar mais nebuloso, mais chuvoso, né? E cadê o que vai faltar óleo também para esses tipos de dia, para esses momentos, né? Estou falando dias, mas entenda como pode ser eras na nossa vida que nem sempre o sanguíneo vai ser alegre, sempre. Até porque isso cansa, fisiologicamente pode cansar o sistema nervoso. Eu já passei por alguns sanguíneos que, tipo assim, eram ativos no trabalho, nas coisas, mas aí chegava um momento, eu sentia um cansaço muito grande, uma preguiça, que não conseguia entender, passava mais tempo dormindo, porque como uma pessoa fica se ativando o sistema nervoso várias vezes, assim, com mais facilidade, né, e uma impulsividade muito grande, chega uma hora que o corpo precisa dar uma descansada, né, aí passa por quase que um período de hibernação, assim, sabe? De uma maior preguiça, assim mesmo, né? De maior letargia, melhor dizendo, nem preguiça, mas não estou dizendo letargia ainda como diagnóstico clínico, não, tá? Mas só com um pouco do adjetivo aí, né? Como uma característica, sabe? Então, e vão ter momentos que não vai ser tudo alegre, não vai ser tudo mil flores, não vai ser tudo alegre como o sol que nasce lá do Teletubbies, entendeu? Vão ter momentos que vai ser mais sombrio, mais nebuloso, e é necessário guardar esse óleo para queimar a luz, né, da razão, da vontade e das paixões ordenadas, né, para esses momentos mais fechados também em sua vida, para que o sanguíneo não entre uma espécie de depressão mesmo naquele momento, uma vez que ele pode realmente se cansar, né, de estar se ativando sempre, e cansar até mesmo de si, né? Porque, enfim, às vezes a pessoa pode reclamar muito dele, né? Como ele se coloca sempre, né, em prontidão, na impulsividade, enfim. Então essa, pessoalmente, seria a maior recomendação, sabe? Buscar meios, estratégias e para que se guarde, né, module melhor, né, a intensidade pelo que você queima, e para guardar isso por mais tempo, né, para que o equilíbrio possa ser encontrado, né, na vida e as virtudes venham mediante a isso. Verdade. E o sanguíneo, assim, tem um pouco desse detalhe de falar demais, né? E logo depois ele se arrepende, né? Fala, nossa, eu falei tudo que não devia, não deveria ter falado aquilo, né? Então é algo interessante segurar a tendência, né, do sanguíneo de ser impulsivo, tanto na voz quanto na ação. Então segurar, por exemplo, sentir vontade de falar alguma coisa, não falar, segurar aquilo e aí pensar sobre aquilo que você está querendo falar. Pô, será que isso aqui vai ser útil? Será que não vai ser útil? É algo difícil, né? Porque você tem a tendência a falar quando você não tem, não entende sobre algum determinado assunto ou determinada coisa. Você tem, ou tá tudo silencioso, né? Isso incomoda o sanguíneo. E aí ele sente essa necessidade de falar. Então, quando você sentir essa necessidade, por mais difícil que seja, segure ela
avalie sobre o que você quer falar e aí então você fale. É algo que você não vai conseguir, né, do dia para a noite, né, da noite para o dia, mas é algo possível. Você segurar e falar depois, né? Segurar e falar quando tiver avaliado sobre aquilo. A mesma coisa com a ação, né? É só mudar os substantivos. O que você quer agir, você segurar e depois agir. Às vezes o que você tem que fazer, o que você sentiu vontade de fazer, é para fazer mesmo. Mas é interessante você pensar sobre isso antes de fazer. Sim. E aí, né, para encontrar o equilíbrio é bom na vida, né? O que é muito importante, né? Então é isso aí, tá? Falamos aí sobre o temperamento sanguíneo. Então, qualquer coisa, dúvidas, né, pode chamar, que a gente vai responder sobre isso. E agradeço, Dani, a sua participação. Agradeço a todos que estão ouvindo, né? Chegaram até aqui. E aí a gente finaliza, né, esse campo aí dos 4 temperamentos, né? E nós iremos buscar outros elementos aí que fazem parte, né, do ser humano, do caráter, né? Para que a gente possa dar dentro desse podcast, né, uma visão bastante integral do homem, voltando, né, a sua caminhada à perfeição, ao equilíbrio, ao bom discernimento, né? As coisas belas que ele pode ser, enfim, se assemelhar, né? Então agradeço aí, Dani, né? E agradeço a todos, beleza? Eu que agradeço, muito bom estar aqui com você, poder participar, falarmos sobre esses assuntos que são muito importantes para todos no geral, né? Sim, verdadeiramente. Sim. Bom, então até a próxima, tá? Até a próxima. Tchau.